Vamos lá. Os documentos mais antigos que existem na humanidade datam de mais ou menos 2.600 anos antes da Era Comum. Minhas palavras estão dentro daquele perfil que a gente falou. O primeiro ser humano, Adão e Havá, surgiram num paraíso. Assim a Torá diz, era um lugar maravilhoso, paraíso. E aí você vai ter o primeiro ser humano, Adão e Havá, Adão e Eva. Aliás, o primeiro ser humano foi Adão. Foi Adão. Adão, em hebraico, é um nome em hebraico, significa aquele que veio de Adamá. Adamá quer dizer terra. Então, Adão significa terráqueo. O cara, o homem que veio da terra. Muito bem. E aí, então, Deus pegou essa terra e fez dela um ser. Tá bom. E como todo mundo já deve ter lido ou ouvido em algum lugar, e de Adão, Deus tirou Eva, Hava. Curiosamente, a forma como traduzem a Torá é de que Eva foi criada da costela de Adão. Então é importante que vocês guardem essa informação. Eva não foi criada da costela de Adão. Eu sinto informar, eu sei que vai decepcionar muita gente, muita gente vai ficar triste, puxa, não foi, a vida inteira eu escutei isso. Tá, mas essa é a pura verdade. A Torá não fala sobre costela. E aí a gente vai ter que entrar um pouquinho no hebraico, mas eu espero que seja rápido. Veja bem, o que a Torá nos diz é que Deus tirou o tsela de Adão. A palavra é tsela. Muito bem. E aí o pessoal acha tsela, costela. Não, nada a ver. A ideia aqui é a seguinte. A palavra tsela, em hebraico, só vai aparecer de novo na Torá no segundo livro da Torá. A gente está falando do primeiro livro, Bereshit, Gênesis. A palavra tsela vai aparecer no finalzinho do livro de Shmot. E ali é muito claro o sentido da palavra tsela. Tsela ali significa lado. Está se falando da construção de um santuário no deserto, quantos pilares tinha que ter em cada lado. Perdão. Está se falando sobre a construção do santuário no deserto, quantos pilares tinha que ter em cada lado, e aí então a Torá nos diz que o Letzela Hamishkan Safona, e no lado leste, no lado norte, lado, enfim. Tsela quer dizer lado. Eva foi criada do lado de Adão. Adão, o primeiro ser que foi criado, era algo como um ser hermafrodita, que tinha o masculino e o feminino unido num só, e aí então ele foi dividido e partido. Nos livros de Kabbalah se fala muito sobre essa ideia de partir, separar Adão e Havá, que isso tem a ver com Rosh Hashanah, com o início do ano judaico, que é no dia da criação do ser humano. Enfim, não vou entrar nisso, mas a ideia aqui é que quando a Torá descreve que Eva, foi tirada da metade de Adão, isso significa que o homem e a mulher se complementam. A mulher não é apenas uma costela, um apêndice. Do ponto de vista da Torá, a mulher é a outra metade do homem. E o Midrash, como a gente vai explicar muito rapidamente daqui a pouco, nos ensina a enxergar isso de forma mais profunda. Resumindo aqui, pelo menos, a ideia, o homem foi criado do chão, da terra, do pó da terra. A mulher foi criada de um ser que já era completo. O que significa que, pelo menos do ponto de vista psicológico, existe uma certa vantagem em ser mulher. Ou seja, o homem vai ter a vida inteira o medo, o complexo de um dia voltar a ser pó. Porque ele veio do pó. Então ele pode um dia voltar a ser pó. Então se ele não provar que é útil, que é produtivo, ele se sente um pó. A mulher, de modo geral, sem fazer agora observações muito gerais ou generalizando muito, a mulher, de modo geral, não sofre do mesmo tipo de problema. Cada um tem os seus problemas. Mas aqui não é a mesma coisa. O que a Torá nos ensina? A mulher veio de um ser que já era completo. Ela não desmonta se ela não é produtiva, se ela não consegue
ela desmonta quando não reconhecem o valor dela. Porque ela sabe que ela tem o seu valor. Mas isso precisa ser reconhecido. Enfim, e por aí a gente pode ir muito longe, não vou entrar agora em todos os detalhes, só me propus dar algumas ideias. Vejam, nós vamos procurar estudar um pouquinho de cada personagem da Torá, com uma visão da história, um pouquinho de Kabbalah e um pouquinho de Midrash. Uma proposta um pouquinho pretensiosa. Tá? Jogamos algumas ideias agora? Sim. Vejam bem, vocês estão com a folha, se não tiverem com a folha ou com a apostila, na primeira página da apostila, você tem uma coisa muito curiosa, que é o seguinte. Durante muito tempo, no século XIX, pelo menos, questionaram tudo que está escrito na Torá. Não é verdade, não é verdade, não é verdade. Aí depois surgiu a arqueologia. E aos poucos, a arqueologia começou a provar muitas das coisas que a Torá tinha dito antes, mas que historiadores e homens muito sérios de ciência estavam negando. E é interessante, eu estou na página 2 da nossa apostilinha, tem uma frase nos Salmos, no Teilim, que é muito interessante, ela é muito profunda ao mesmo tempo, porque ela diz o seguinte, Emet me'eretz titzmach, a verdade vai brotar da terra. É quase que uma referência a essa ideia de que, eventualmente, a verdade da existência de cidades como Ur, que estavam questionando se ela existia ou não, e assim por diante, vai brotar da própria terra. A própria terra, através da arqueologia, a gente vai poder provar muitas das coisas que se encontram na Torá. Eu também citei no final, na página 3 dessa apostila, um livro que não tem em português, pelo menos eu não encontrei, que eu acho que seria muito interessante para quem tiver tempo, tiver com insônia, não tem o que fazer, tá entediado, enfim. É um livro em inglês, chamado Universal Jewish History, por Philip Bieberfeld. O homem escreveu uma obra que eu acho assim, realmente de fôlego, são vários volumes. Ele se propõe a mostrar a Torá do ponto de vista da arqueologia e do Midrash, o que eu acho fantástico, porque ele conseguiu juntar a tradição judaica com os achados arqueológicos. É um livro, para quem tem paciência, precisa ter paciência, porque ele te dá uma profusão de provas e dados que realmente deixam qualquer um aturdido. Mas, enfim, vamos pegar a primeira frase da Torá. A primeira frase está aqui nessa página, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, Deus criou, no início da criação, Deus criou o céu e a terra. Essa é a primeira frase da Torá. Um dos livros profundos da nossa tradição, da Kabbalah, do lado mais profundo do judaísmo, explica que essa frase tem 6 letras Aleph. Se vocês observarem aí, tem 6 vezes a letra Aleph. Em hebraico, Aleph é o nome da primeira letra do alfabeto, e Aleph também significa Elef, 1000. Entre outras coisas, nós temos uma tradição que vem desde o início, desde os primórdios da humanidade, de que o mundo, como nós conhecemos ele atualmente, terá 6.000 anos de idade. Nós estamos no finzinho desse período, do jeito que nós conhecemos. Não vai vir nenhuma catástrofe depois. Fiquem tranquilos, o mundo não vai acabar. Ele vai mudar para melhor. A ideia é de que 6.000 anos são 6.000 anos que correspondem aos 6 dias da semana. O 7º, o milênio, é o ano do Shabat, é um ano de tranquilidade universal. É muito bom. Não tenham medo de nada, que só tem coisa boa para vir. Essa é a ideia. E aí, então, nós encontramos na Torá a ideia de que, assim como o mundo foi criado ao longo de 6 dias, e o 7º dia é um dia de tranquilidade, a humanidade vai passar por 6 fases, e cada uma dessas fases é um milênio da humanidade. E é interessante, vocês têm uma tabelinha onde cada dia da semana corresponde a uma emoção cabalística, não vou entrar nisso agora, porque é muito profundo, mas existe uma relação entre elas, e cada coisa que foi criada em cada dia corresponde ao que vai acontecer no primeiro milênio, o que aconteceu no 2º dia da criação corresponde ao que vai acontecer no 2º milênio da história da humanidade, não apenas da história do povo judeu, da história como um todo. E aqui você tem uma tabelinha onde, mais ou menos, a gente pode resumir toda a história dos 6.000 anos que a gente tem pela frente em milênios, cada 1.000 anos, o que vai acontecer, o que tem acontecido, qual é a relação entre a criação do mundo e esses anos. Vejam,
A história, como a gente encontra na Torá, fala sobre um paraíso. E parece encontro da carochinha, paraíso, todo mundo bem, depois tem os anjos, aí Adão é expulso porque ele comeu da árvore que não devia ter comido. A história fica uma história muito estranha. É óbvio que os livros mais profundos analisam isso de forma muito melhor, mas um pouco, pelo menos, da ideia eu quero passar para vocês. Em primeiro lugar, o paraíso foi criado logo no início. O mundo inteiro era um grande paraíso, porque no plano divino, Deus quer que esse mundo volte a ser um paraíso. E esse é o nosso trabalho, nossa tarefa aqui nesse mundo, transformar esse mundo num mundo melhor. Nesse meio tempo, depois que acabou o primeiro período do paraíso terrestre, esse paraíso se tornou uma coisa espiritual. É o mundo das almas. Muito bem, então, o paraíso saiu daqui, foi lá para o céu, e as almas vão para esse paraíso, e elas ficam lá em stand-by. Por enquanto. Depois, eventualmente, essas almas todas vão voltar aqui para esse mundo, porque nós temos isso muito claro na própria Torá, que no final dos tempos, depois da vinda de Mashiach, vai haver um período de Tchiat HaMeitim, ressurreição dos mortos, e aí as almas que estavam em stand-by no paraíso celestial voltam para esse mundo físico. Então, o objetivo maior é fazer deste mundo em que a gente vive um mundo melhor. E não ficar esperando quando que eu vou chegar no paraíso celestial, porque isso é só metade do caminho. O importante é transformar esse mundo num lugar divino. Essa é a forma que, judaicamente, a gente encara o mundo. E aí, na descrição que a gente tem desse primeiro paraíso, nós temos uma árvore ali, chamada Etz Hadat Tov Vará, a árvore do fruto do bem e do conhecimento do bem e do mal, e temos uma outra árvore chamada Etz HaChaim, árvore da vida. E Deus fala para os primeiros seres humanos, não comam desta primeira árvore do conhecimento do bem e do mal, senão vocês vão morrer. E aí depois de uma ordem esquisita. E se vocês comerem, não coma da outra, da árvore da vida. Se vocês comerem, pelo menos não comem da segunda, só come da primeira. E na prática foi isso que aconteceu. Comeram da primeira, não comeram da segunda, foram expulsos do paraíso. Alô, alô. Alô, estão vendo? Alô, alô. Sim. Estão me ouvindo? Só. Agora que estamos chegando num ponto crítico da história, qual era o fruto? Então, deixar bem claro, vou estragar a festa de todo mundo pela segunda vez, não é a maçã, tá bom? Ponto. Nova York é o Big Apple, mas o fruto do conhecimento do bem e do mal não é. Ok? Dá para ouvir? Sim? Estão vendo? Alô? Sim, sim, sim. Estão me ouvindo agora? Dá para ouvir?
Dá para ouvir? Sim. Muito bem. Desculpem a nossa falha, faz parte. Nós estamos ainda no mundo antes dele se tornar um paraíso, então, obviamente, vão ter momentos não exatamente paradisíacos no meio do nosso dia a dia. Vamos lá. Eu parei na identidade da fruta. Vejam bem, eu sinceramente fiz um pequeno estudo para tentar entender por que as pessoas atribuem tanto pecado a uma singela maçã. Afinal de contas, ela virou o vilão da história, ela virou marca de celular, enfim, Apple. Antigamente, o pessoal em inglês só comia Apple, agora o pessoal usa Apple. Enfim, a ideia aqui é a seguinte: nós encontramos na Torá uma descrição muito clara de que existe essa árvore, e é uma árvore curiosa. A Etzadat Tovará é a árvore de conhecimento do bem e do mal, e essa árvore não tem nome. Fora esse título, não existe outro nome. Então, nós temos uma fonte, um depositório do conhecimento antigo judaico, das tradições antigas judaicas, que chama-se Midrash. E dentro do Midrash existe muita informação cabalística, que está numa linguagem poética cifrada, e existe também no Midrash um monte de informação histórica. E o Midrash faz questão de dizer que Deus não quis dizer o nome dessa fruta. E o motivo é muito simples. Deus não quis que ninguém deixasse de usufruir de alguma das suas criações, do fruto que ele criou, dizendo, não, esse é o fruto do pecado, não pode comer. Então, Deus não quis, por assim dizer, envergonhar a fruta, dando o seu nome. Curioso. Será que a gente se preocupa tanto em não envergonhar os outros? Ou de não falar os nomes quando a gente tem que falar sobre alguma coisa não muito boa de alguém? Enfim, é uma lição a se aprender, é uma lição importante. Tá? Segunda coisa, o Midrash nos diz que existem possíveis candidatos. E ele dá um motivo para cada um deles. Então, muito rapidamente, um dos candidatos à fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal é o figo, porque eles se cobriram com folhas de figueira logo depois. Outro candidato, que pode ser que seja o fruto, é a uva, porque da uva pode-se chegar ao vício, o vinho, enfim. Outra possibilidade é o trigo, outra possibilidade é o etrog, enfim. O Midrash descreve e explica o porquê de cada uma dessas possibilidades. O importante para a gente hoje é saber que o conhecimento do bem e do mal pode ser algo não tão bom. Ou seja, no início da criação do mundo, o mal estava separado do bem. Eu não vou entrar agora nos detalhes, que a gente já extrapolou o nosso tempo. A cobrinha e o seu mais, enfim, tá? Ela era o mal. O mal tinha uma identidade separada. O âmbito, o lugar do bem era um lugar, o lugar do mal era outro lugar, espiritualmente falando. Não se misturavam. E o ser humano, quando ficou curioso, como será este mal, introduziu o mal dentro do bem. Então, hoje, nós temos a mistura do bem e do mal. Em tudo que você tem no mundo físico, você tem o bem e o mal misturados. O material com o espiritual e assim por diante. Isso foi a nossa, entre aspas, curiosidade que causou. De novo, não é uma aula de filosofia, não estou entrando agora no porquê Adão e Havá fizeram o que fizeram, estou apenas passando um pouco dos dados que a gente tem sobre isso, que consta no Midrash também, que eu acho que é uma história fascinante. Por outro lado, Deus fala, não comam da árvore da vida. Se você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma a árvore da vida, porque a árvore da vida vai te dar de novo uma vida eterna. Então, veja bem, logo no início da criação do mundo, Deus diz para a gente o seguinte, saibam que eu criei vocês para viver eternamente neste mundo físico. Houve um acidente de percurso. Aí vocês não estão vivendo eternamente. Mas depois que Mashiach chegar,
e tiver Tehiat Hameitim, ressurreição dos mortos, o mundo vai ser o paraíso que originalmente Deus quis e a vida vai ser eterna. Por que a vida vai ser eterna? Porque enquanto o mal está misturado com o bem, a gente não pode eternizar o mal. Mas depois, no mundo futuro, na época de Mashiach, aonde o mal vai deixar de existir, então o bem vai ser eterno. Que essa basicamente é a ideia de a árvore da vida. E é curioso que o livro de Kabbalah que mais explica os mistérios da criação, os mistérios do mundo espiritual e do mundo físico, chama-se Etz Chaim, a árvore da vida. Porque ali, nesse conhecimento mais profundo, você encontra a fonte da vida, aquilo que dá vida para a nossa vida. Veja, eu extrapolei um pouquinho o nosso horário, estamos agora às 9 horas. Espero poder explicar melhor outros detalhes que a gente ainda ficou de ver, entre eles o porquê antigamente se vivia 900 anos, etc. Como é que se explica isso? A gente vai, se Deus quiser, trabalhar com esse conceito também. Essas gerações que a Torá menciona naquele tempo, como é que funcionavam. E as missões que Deus deu para a humanidade quando ele criou o mundo. Basicamente, é isso que a gente vai começar. Eu teria que terminar com isso hoje, mas se Deus quiser, a gente vai começar por aí. Eu vou rapidamente tentar olhar as perguntas para ver se a gente tem alguma coisa que a gente possa responder agora. O pessoal colocou as perguntas onde está escrito perguntas ao Rabino. E quem puder também, se não for muito incômodo, se teve alguma frase, alguma coisa que me chamou a atenção, que você gostaria de expressar, deixa registrado também nesse perguntas ao Rabino. Eu vou tentar rapidamente esclarecer alguma coisa que, neste momento, até o momento, ficou em dúvida. Deixa eu só ver. Sim. Não estou vendo perguntas aqui. Pessoal, muitíssimo obrigado. Uma boa noite. Eu não estou vendo as perguntas, pelo menos se alguém tiver alguma pergunta, por favor, coloca aqui no chat do grupo. Ou se quiser dirigir perguntas ao Rabino, enfim. 3 mensagens. Obrigado. Livro da Árvore da Vida tem em português? Não. Livro da Árvore da Vida, que eu saiba, ainda não tem em português. Se tivesse, eu ficaria muito preocupado. Porque, afinal de contas, é um estudo profundo que requer um pouco de preparação antes. Não é uma coisa tão simples assim de traduzir. Seria interessante trabalhar a frase: o mundo foi criado velho. Sim, é uma ideia interessante. Onde faz as perguntas, aí mesmo onde você está fazendo a pergunta. Ótima aula, espero que esteja bom, tá? Livro em inglês, Etz Chaim, talvez tenha em inglês, talvez, espero que sim. Eu também digo, vejam, é muito difícil estudar qualquer obra de Kabbalah sem saber Torá. Não tem como estudar uma coisa sem a outra. Eu sei que existem pessoas que se propõem a fazer esse tipo de coisa, mas é uma pena, porque você perde, se não 99%, quase 100% do conteúdo daquilo que está expresso num livro de Kabbalah, se você não conhece o background da Torá. Então, não sei se vale a pena se aventurar a explorar esse tipo de coisa sem ter esse conhecimento básico de Torá. Adão não passou pela adolescência, já nasceu adulto, isso. Na Yeshiva costumavam perguntar quem nasceu e não morreu e quem morreu e não nasceu. Fica a pergunta aí para vocês depois, na Torá, óbvio. Enfim, o que mais? Adão não teve infância, realmente é um problema. Adão não nasceu transgênero, não. Falei hermafrodita, os dois juntos. Não é trans, não é schmans, não é, enfim, LGBT, nada disso. Tá? Hermafrodita faz mais sentido, sim, os dois juntos. O que mais?
4 níveis do Pardes. Realmente, espero poder trabalhar com isso um pouquinho mais adiante, na medida em que a gente conseguir dentro... sim. O dia tinha 24 horas. Sim, eu queria tratar desse assunto. Como era o tempo? Veja, até a criação do Sol, a Lua e as estrelas, a Torá nos diz que Vayhi Erev, Vayhi Boker. Houve dia e houve noite. Em outras palavras, Erev, aqui a tradução é noite. Tá? Então, houve noite, perdão, e houve dia. A Torá nos fala que houve, sim, uma forma de luz que perdurava durante os primeiros 3 dias da criação, durante um período de 24 horas, e havia, obviamente, a ausência dessa luz no período seguinte também de 24 horas. Tá? O vínculo entre essa luz divina original e o que nós temos hoje, que é a luz do Sol e a Lua, enfim, surgiu no 4º dia da criação. Até então, eu vou usar uma expressão talvez um pouco simplista, tá? Até então funcionava assim. Deus desligava a luz, aí depois Deus ligava a luz. Aí um dia, noite, dia, noite, dia, noite. E aí ele resolveu, sabe o quê? Eu não vou ficar mais ligando e desligando. Vou botar o Sol e a Lua para resolver o problema de vocês, e vocês fiquem aí com o Sol e a Lua. Isso é muito resumidamente e muito simplisticamente o que aconteceu. Existe todo um estudo de por que a luz foi a primeira coisa a ser criada, na medida em que a luz também é usada como metáfora para tudo que é espiritual. Luz divina, luz infinita. Então, a primeira luz não seria apenas uma luz física, seria também uma luz espiritual, com a qual seria possível abarcar toda a criação. Ou seja, algo muito mais profundo do que simplesmente uma luz com a qual você pode enxergar longe, porque ela ilumina longe. Seria algo um pouco mais profundo do que isso. Existe um salto, deixa eu ver se consigo acompanhar as perguntas aqui. O homem de trazer o mal pode ter sido ruim, mas a curiosidade em si é importante. Tá, a questão da curiosidade. O ser humano não foi criticado necessariamente por ter feito o desvio. Realmente poderia ter sido de outra maneira. De novo, essa aula de filosofia já entra numa outra coisa, mas o importante para a gente saber é o seguinte: o problema do conhecimento não é um problema. É humano. Todo ser humano precisa ter conhecimento. O problema é quando mistura o conhecimento do bem e do mal. É aí que está o problema. Então, vamos lá. Você tem um celular, você tem internet, você pode pesquisar o que você quiser. Sim? Tá. A maioria das pessoas passa o dia vendo besteira. Porque está tudo misturado, junto, dentro da mesma internet. E depois, no final do dia, a pessoa para pensar, o que eu fiz com o meu dia? Fiquei o dia inteiro vendo besteira. Mas começou com alguma coisa séria. Você foi pesquisar alguma coisa importante, interessante, útil, que era necessário para o teu dia a dia, e daqui a pouco... Sim? Então, o problema é a mistura do bem e do mal. Esse que foi o grande problema, vamos dizer assim, e ainda continua sendo, de uma certa forma, que a gente se perde nessa mistura do bem e do mal. Museologia, história, acesso 10º... Bom, tudo bem. Mashiach chegará até os 6.000. Mashiach vai chegar, ele já está atrasado. Então, assim, ele não precisa esperar até os 6.000. Por mim, ele podia chegar ontem também. Tá? A questão é se a gente está pronto. Não é questão quando ele vai vir. Quanto pronto a gente está para viver num mundo bom, num mundo melhor, num mundo onde a gente vai estar de bem um com o outro. A gente está pronto para isso? A gente conseguiu ultrapassar essa fase? Por quê? Porque vai ser muito difícil viver num mundo onde todo mundo faz o bem. A gente vive hoje em dia desconfiado de todo mundo. Então, a gente já criou tantas defesas que a gente já não consegue mais ser amigo. Não consegue mais ser companheiro, porque a gente tem esse monte de defesas, desconfianças e coisas, porque é necessário. Tá? Então, será que a gente está pronto para um mundo? Tudo vai ser bom, tudo vai ser ótimo. Enfim, basicamente seria isso. Por que o homem não podia comer da árvore? Não, da árvore ele não podia comer, podia comer do fruto. Bom, enfim, existe toda, de novo, se a gente for entrar na história da árvore do bem e do fruto, é uma longa história. Existe uma forma simples de colocar a coisa, se é que eu posso chamar isso de simples, que é o seguinte: Rava disse para Adão comer do fruto.
obviamente, no final das contas, a gente vê que Deus castigou esse, castigou aquele, castigou. A gente fala, mas espera aí, se você diz que não pode comer do tal do fruto, então você tem que dizer qual vai ser o castigo, qual vai ser a consequência. A única coisa que Deus falou é, se comer desse tal do fruto, sim, aí então vocês vão morrer. O dia que comerem do fruto, vocês vão morrer. O dia que comer significa, eu já sei que vocês vão comer. Deus já sabia, já conhece a gente, ele criou a gente. Tá? Muito bem. Então, esse dia vai chegar, então, mas o único castigo é que vocês vão morrer. Quer dizer, o ser humano não vai viver mais eternamente, ele vai falecer. Isso é um castigo, se que a gente pode usar a palavra castigo. Agora, vai ter que trabalhar, e a mulher vai dar um parto difícil, mas Deus está jogando praga em cima da gente? Não, agora... Veja bem, se não era para comer, avisa então, porque se você comer, vai ter que trabalhar, e o parto vai ser isso, e aquilo, vai ser aquilo. Avisa antes, não deixa para avisar depois, agora que você fez, agora vai ter isso e aquilo, não é justo. Sim? Não faz sentido. Porque não é um castigo. A partir do momento em que o ser humano absorve para dentro de si o que a gente chama do elemento ruim, perecível da humanidade, a vida dele tem que entrar num outro mode, num outro esquema. Antes, ele não precisava desse esquema. Agora, a gente vai entrar num outro esquema. Deus está avisando, se prepara. Até agora, você não sabia o que era trabalhar, o que era dores do parto, e assim por diante. Agora vai ter, porque você mesmo entrou num novo esquema. Então, você tem que se adaptar agora com esse novo esquema que você escolheu entrar. Veja bem, em vários livros também se analisa por que Rava chegou a essa conclusão, por que a mulher descobriu, vamos dizer assim, ou chegou à conclusão de que a culpa é da cobra, enfim, não vamos entrar agora em culpa de quem, culpa de não quem, tá? Mas é interessante que isso não é visto necessariamente como um erro, e sim como parte de um processo. O ser humano tinha que passar por essa experiência de que eu não vou ser eterno, eu não vou ser perfeito, porque eu ainda não sei o que é ser imperfeito, para me consertar e me tornar mais perfeito. Então, a experiência da vida, a universidade da vida, é um mal necessário, mas é o que faz a gente aprender. Infelizmente, quando a gente não passa por esse tipo de experiência, a gente às vezes sofre mais. Ou seja, usando um exemplo talvez não muito adequado, muitos pais ralaram, trabalharam duro, criaram um império comercial, enfim. E aí passam para os filhos. E os filhos conseguem acabar com esse império. É uma história recorrente. Por quê? Porque eles não ralaram tanto. Tiveram uma vida tranquila. Não passaram por toda a experiência que os pais passaram. Não sabem dar valor para essas coisas. Então, mantidas todas as devidas ressalvas e proporções, essa experiência que nós estamos passando é para a gente conseguir aprender a desenvolver o que há de melhor, passando por experiências que nem sempre são as melhores, mas isso tira de nós o melhor que há de dentro de nós. Mas a gente tem que saber que está passando por esse processo e está melhorando como pessoa, que está trabalhando com isso. Eu não tenho agora como responder a todas as perguntas, já são 21 horas e 13 minutos. Eu vou dar 2 minutos, eu espero conseguir, mas eu acho que a gente já extrapolou um pouco demais, eu espero que as pessoas não se cansem. Adam teve uma ida chamada, não tinha, também não tinha psicólogo. Só depois de comerem a fruta proibida, sentindo vergonha. Sim, há toda a questão de se cobriram, etc. Vamos lá. Em hebraico, a palavra roupa tem 2 nomes. Roupa é beged e roupa é levush. São 2 palavras em hebraico, tá? Beged significa trair. Levush significa para a vergonha. Dá para entender um pouquinho o sentido? E a ideia aqui é a seguinte, entre aspas, o ser humano traiu a confiança de Hashem, então agora ele passa a usar a roupa. Por outro lado, ele sente vergonha agora. Levush.
tem vergonha, então ele usa roupa para cobrir a sua vergonha. Tem vários livros, entre eles Igereta Kodesh do Ramban, Nachmanides, que explicam muito sucintamente, porque não é aula de filosofia. Então, eu vou só colocar a ideia muito rapidamente. Ramban explica o seguinte: Deus criou o homem para ser perfeito, o ser humano para ser perfeito, para ser sagrado, e todo o corpo dele seria usado apenas para o bem e não para o egoísmo. O corpo dele era sagrado porque ele era altruísta. A vida era para ser assim, puro altruísmo. No entanto, o ser humano começou a buscar o seu próprio prazer e ele deixou de ser altruísta. Ele estava preocupado com o seu próprio prazer. E, bem ou mal, a maior fonte de prazer está justamente nos órgãos sexuais. E, depois de um tempo, ele para pensar: oi, Abrão, o que eu fiz? Depois, né? Antes ninguém pensa nisso. E aí, então, ele sente vergonha. Então, de uma certa forma, o conceito de roupa está ligado com essa ideia de que, se a gente tivesse mantido essa perfeição até um certo ponto, não seria necessário a gente ter vergonha, porque a gente não iria usar nada para o mal. Tudo seria usado para o bem, porque nada seria usado egoisticamente. E uma das coisas que a Torá frisa várias vezes é que o problema não é o mal em si, que também é um problema, mas é o egoísmo, que pode levar a gente, mesmo alguém que está comprometido com valores religiosos, enfim, uma pessoa que se preocupa em fazer a vontade de Deus, se a única preocupação que ela tem na vida inteira é: será que Deus vai me guardar um lugarzinho bom lá no Gan Eden, no paraíso celestial? É uma pessoa egoísta. Porque ela está fazendo tudo o que ela faz a vida inteira para ganhar alguma coisa para ela, para mim, e não pensando: o que Deus quer de mim? O que a humanidade precisa de mim? É mais ou menos essa a ideia. Pessoal, eu acho que eu já me estendi. Depois, se Deus quiser, eu vou tentar passar por a limpo as perguntas que estão aqui. E eu desejo a todos uma boa noite, uma boa semana. Kabbalat Torah Besimcha Pnimiut, que a gente possa receber a Torá com muita alegria, com muita profundidade, que agora, quinta-noite já é Shavuot, depois Shabbat também, e que a gente possa, se Deus quiser, estar logo com Mashiach em Yerushalayim, no terceiro Beit HaMikdash, Bimherá B'Yameinu. Amém.